Papo de Mãe, com muita alegria no meu coração, com a doutora Ilma Cunha aqui conosco. Gente, uma semana maravilhosa que Deus preparou aqui para o nosso Insta, uma semana de cura, de restauração nas emoções, na nossa alma. Gente, segunda-feira tivemos a Bispa Ana, que está aqui conosco. Beijo, Bispa Ana, já te vi aqui na live, estou muito honrada com a tua presença. A nossa live de segunda, gente, foi maravilhosa, falamos sobre insegurança, recebemos muitas dicas. Olha, gente, uma direção abençoada para que a gente pudesse ser verdadeiramente revestidas de cura e libertas para avançar, para caminhar, para conquistar. E hoje, gente, a doutora Ilma Cunha vai estar aqui conosco, já está aqui, a doutora Ilma já está aqui na nossa live. Quero deixar um beijo já para ela, daqui a pouquinho já vou te chamar, doutora Ilma. Minha sogra tá aí, Fabizinha, Manuel, sejam muito bem-vindos. E nós vamos falar sobre a família e os enigmas da alma. Vocês sabiam que muitas questões familiares podem estar associadas, podem estar relacionadas a enigmas nas nossas almas? Vocês sabiam disso? Por isso é muito importante, gente, a gente aprender hoje com a doutora Ilma o que está por trás dessa verdade, né? Que enigmas são esses? O que são enigmas na alma? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. E eu gostaria, gente, de falar um pouquinho sobre a doutora Ilma, enquanto vocês estão chegando. Doutora Ilma é psicanalista, terapeuta familiar, consultora e instrutora de treinamentos na área comportamental. Ela é palestrante, ela é escritora, teóloga, professora na área de administração, negócios, psicologia e aconselhamento clínico na Faculdade Christian University nos Estados Unidos. Gente, vai ser demais a nossa live. Comecem a compartilhar, vocês que estão chegando. Daqui a poucos minutinhos a gente já vai começar com força total. Conto com vocês, o Instagram tá demorando um pouquinho a entregar a nossa live, a avisar que a gente está ao vivo. Então comecem a compartilhar, porque vai ser bênção. Enquanto vocês compartilham, eu vou contar um pouquinho para vocês o que está por vir, tanto no Papo de Fé, quanto aqui no Papo de Mãe e no nosso Papo de Cozinha. Gente, toda segunda-feira, Papo de Fé, com uma mensagem do coração de Deus para sua vida. E olha o que vem por aí, gente. Pastor Jackson Antônio de Londres, vem a pastora Lu Alone, lá da Lagoinha, pastora dos jovens da Lagoinha, em Minas Gerais, Belo Horizonte. A pastora Adriane Passinato, que é pastora na Embaixada Church, na Flórida. Ela é maravilhosa, escritora, palestrante. Olha, gente, uma bênção. Pastor Cláudio Duarte, já é presença confirmada aqui no Papo de Fé. A Kátia Fat Family tem um testemunho incrível, uma mulher de Deus vai estar aqui conosco. O vereador Nicolas Ferreira e muito mais. Gente, tudo isso já está programadinho na sequência aqui dos nossos Papos de Fé de segunda-feira. Nas quartas-feiras, o nosso Papo de Mãe, gente, sempre com dicas, sempre com posts, entrevistas e lives imperdíveis para toda a família. Não é só para quem é mãe não, viu, gente? É para toda a família. E olha, hoje com a doutora Ilma Cunha, né? E em breve, olha quem vai estar conosco, a Kelly Pimentel. Vocês que gostam ou têm interesse por disciplina positiva, gente, Kelly Pimentel é o nome, viu? Ela vai trazer muitas dicas pra gente. Ela é, na verdade, assim, ela é criadora, vamos dizer, idealizadora. Essa é a palavra, pronto. Ela é idealizadora do SOS Consultoria para Pais. Vocês me pedem muito, né, dicas aí para papais, para as mamães. Então, a Kelly vai trazer muitas coisas aí, muitas dicas maravilhosas pra gente. Magno Malta vai estar conosco, falando um pouquinho sobre o seu trabalho à frente aí do combate ao abuso, à exploração sexual infantil. Bênção, gente, vai ser muito legal. E a Priscila Sotero vai estar conosco falando sobre a importância, gente, da mesa, da gente sentar à mesa em família. Qual é a importância disso para a nossa vida, para a nossa história? Que legado a gente deixa através da mesa? E, gente, vai ser bom demais. Já anota aí na tua agenda, quarta-feira, Papo de Mãe. E toda sexta, gente, Papo de Cozinha. Receitas da vida real, da minha casa, da minha cozinha, direto para sua família, para sua casa. Tem sido um sucesso, todo mundo curtindo as receitas práticas, fáceis e deliciosas, do jeitinho que a gente gosta, né, gente? E eu sempre digo
que existe um lugar chamado família. E tudo que a gente pode fazer para investir o nosso melhor, a nossa excelência na nossa casa, na nossa família, é bênção, é bem-vindo. E colocar uma boa mesa. Você não precisa fazer nada de forma muito chique, não. Só você depositar um pouquinho de amor, de cuidado, de zelo, de carinho. Pode mudar muitas coisas na sua casa, através da sua dedicação, do seu empenho, do seu amor. É para isso, foi dessa ideia que nasceu o nosso papo de cozinha. Vou cumprimentar o pessoal que está chegando, já vou chamar a nossa convidada mais que especial, Aninha linda, gente. Olha, querem bags de crochê maravilhosas, elegantes, estilizadas, estruturadas, perfeitas. Ana Lisboa Handmade, sigam, ela é maravilhosa. Jumária, minha amiga linda. Pastora Gil, maravilhosa, que saudade. Oi, gente, que legal ter vocês aqui. Nadiane, seja bem-vinda. Luciana. Ai, linda, Andressa, linda! Oi, gente, Isaías, Cida, Ariana, minha sogrinha, ô Leonardo, Fernando, Manuel, Fabizinha, Karina, ô pessoal, vocês são lindos. Dona Luda, seja bem-vinda. Ai, gente, Nilza, Tami, gente, sejam muito bem-vindos. Vou chamar agora a doutora Ilma. Aqui tá bem frio, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, de onde vocês falam. Contem pra gente. A gente vai ficar muito feliz de saber de onde vocês estão falando. Eu já vi que tem gente de Santa Catarina, tem gente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Recife, da Bahia. Muito bom, gente, estou muito feliz. Lu, seja bem-vinda, Lulu. Bernardo, seja bem-vindo. Vou chamar a doutora Ilma agora para a gente começar com força total. Oi, vó, seja muito bem-vinda. Minha avó chegou também, gente. Alex, meu amigo querido, tô chegando no Rio, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Vamos, maravilhosa, doutora Ilma. Temos muito que conversar. Maria, seja bem-vinda. Ah, doutora Ilma. Boa noite, a paz. Boa noite, que alegria de ter aqui com a gente no Papo de Mãe, te reencontrar, né? Já estivemos juntas pessoalmente. Um prazer estar aqui. Ai, doutora Ilma, olha, eu já te disse isso, mas eu não posso deixar de falar mais uma vez aqui na live o quanto eu aprendo com a tua vida, o quanto a tua vida me edifica. Dizer que o livro Enigmas da Alma, gente, que está baseado em tudo que a gente, que na verdade está baseando, né? Tudo que a gente vai conversar aqui, está fundamentando tudo que a gente vai conversar. É um livro, gente, assim, que todo mundo deveria ler. Eu estou engolindo o livro, eu estou apaixonada, crescendo, aprendendo. Só falar. Onde eu paro, eu falo do livro. Sabe quando a gente está transbordando? Vamos mostrar a capinha dele, né? Aí. Ó, aqui é o meu, ó. É, gente, maravilhoso. Fala de tudo, gente. Fala de família, fala de identidade, tantos temas importantes que a gente precisa. E de uma forma tão simples, real e ao mesmo tempo profunda, muito profunda. Doutora Elma, eu estou assim, ó, impactada. Sabe, já te ouvi muitas vezes, amo a tua palavra, mas eu confesso que esse livro aqui foi especial, viu? É. Não, eu digo que esse livro aí tem suor, lágrimas e sangue. Gente, olha, eu vou deixar o Insta da doutora Ilma para vocês, essa live vai ficar salva, eu vou deixar para vocês adquirirem esse livro, porque todo mundo na vida precisa ler Enigmas da Alma. Todos nós somos seres humanos, temos nossas lutas interiores, nossos desafios, muitas vezes que a gente não sabe nem de onde vem, né? Já vou começar a entrar no nosso assunto, doutora Ilma, aos pouquinhos aqui. E decifrar esses enigmas da alma nos ajuda muito a... Gente, estou aqui, estou falando com vocês, eu acho que o meu filho se machucou. Meu Deus, olha o coração da mãe. Quem está cuidando? Tá tudo bem, amor? Olha, a mãe louca que já para assim aqui, ó. Oh, a gente Mas escuta tudo, minha filha.
Tá tudo bem, amor? Ai, doutora Emma, me perdoa, mas o meu lado mãe grita nessas horas aqui. Sem problema. Amor, tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem. Tá É, tudo não certo. respondeu. Ok. Ai, gente, como eu ia dizendo, né? A gente, como ser humano, a gente tem os nossos conflitos. E quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente entender, né, as nossas emoções, mais a gente vai conseguir viver de forma livre, né? Libertos, e vamos conseguir nos relacionar bem com as outras pessoas também, não é verdade, doutora Ilma? Exato. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para sermos livres, né? Para a liberdade, Cristo vos libertou. Eu acho que compreender, né, o ideal de liberdade para nós é essencial para a nossa vida. Fomos chamados para ser livres. No entanto, não é? Muitas vezes tem amarras, cativeiros da alma, que nos É verdade. impedem, né, dessa liberdade. Isso é essencial a gente entender. Somos livres no espírito, o Senhor nos chamou para a liberdade. E a nossa alma? Nossa alma está desfrutando dessa liberdade? Ou tem amarras, ou tem pensamentos, sentimentos, ações e reações que vão denunciando que há dores não tratadas na nossa alma, né? E Olha aí só. a gente É começa a verdade. pensar nos enigmas, né? Os enigmas da alma. Muitas vezes coisas que a gente nem sabe o que é, para pontuar. Ah, é isso, ah, eu sinto, eu reagi assim, por que, que eu tive essa crise de raiva, por que, que eu falei dessa maneira, por que, que eu tive esse comportamento, esse olhar, essa interpretação, né? O que que isso diz? O que, que está por detrás, né, das nossas reações? Porque as ações, elas são previsíveis. São fruto da Sim, nossa elaboração mental, mas as reações revelam o que a gente tem dentro, né? As é reações verdade. revelam o coração. Aliás, Babi, eu entrei na live já comentando e nem cumprimentei o povo. É que a gente se empolga, o assunto é tão bom, né, doutora Ilma, que a Nem eu gente vai fiquei. Quando falando. você falou, ai, meu filho machucou, aí eu pronto, desci. Eu só ouvi o choro e Gente, falei sejam assim, meu Deus, mas... bem-vindos. Boa noite para vocês. Prazer estar aqui com vocês. Ai, doutora Ilma, gente, olha, eu vou falar por todos, né? A gente está muito honrado, muito feliz, muito feliz. Na hora que eu ouvi o chorinho do filho, deu uma desconcentrada, mas é vida real, é ao vivo, né? Eu Exatamente. costumo dizer, eu costumo dizer que essa coisa de mãe de Instagram não funciona para mim, é que é a mãe da vida real. É a mãe que cuida do filho, a mãe que está sempre junto, quem me conhece sabe. E eu acho que precisa ser assim, né? A gente Sim. precisa participar, ser intensa na vida do filho. Então, essas coisas assim, que de vez em quando acontecem, assim, ó, fazem parte, sabe? Isso A é gente vida dá essa real, minha filha. desconcentrada Vida real. em vida Bem-vindo à real. realidade, né? Pô, Embora eis-me você aqui. esteja aí linda, preparada para a live, mas um choro pode te tirar a concentração. E isso é Ah, normal, Jesus. exatamente Quando assim. eu vi, quando eu vi que o pai estava calmo, tranquilo, eu falei, tá tudo bem. Então É vamos isso seguir em aí. frente. Vamos confiar, né? Vamos confiar. É, Doutora Emma, olha, é assim, ó, é tanta coisa que eu quero falar sobre esse livro que a gente fica até assim, meu Deus, por onde eu começo? Mas eu acho que a pergunta que não quer calar para a gente começar a nossa live é o que são enigmas da alma? Né? Muitas pessoas, a gente fala, quando eu botei o tema, né, a família e os enigmas da alma, algumas pessoas que eu encontrei na rua que viram o post fizeram assim, ó, ah, enigmas da alma, ficaram meio assim, curiosos. Eu falei, ó, ela vai explicar na live. então, como eu comecei a falar, que são esses pensamentos, esses sentimentos, essas ações e reações também que nós temos, que muitas vezes a gente não compreende porque tem, né? É apenas uma denúncia de que tem dores na nossa alma que precisam ser trabalhadas. Por quê? Porque essas dores revelam emoções negativas como mágoa, ressentimento, amargura
irritabilidade, rancores, até mesmo sentimentos que a gente não tem nem coragem de nomear, como inveja, orgulho, egoísmo, comportamentos que levam, que denunciam que há isso por detrás, né? E que afetam os nossos relacionamentos, afeta a nossa vida, né? A nossa estrutura psíquica, também afeta o nosso corpo, porque o corpo é o depositário das dores da alma, e também afeta a nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, porque há enigmas guardados que impedem que a gente até entenda quem Deus é, na sua paternidade, no seu amor, não consegue sentir esse amor, não consegue vivenciar um relacionamento com ele, uma intimidade. Por quê? Porque tem dores lá guardadas, dores em relação ao pai, em relação à mãe, a história de vida. Então, essas marcas, essas adversidades da história de vida, elas constroem esses enigmas, que são como aqueles nós. Sabe quando a gente pega um novelo de lã, né, que você vê assim, ou mesmo uma roupa feita de lã, você vê que está cheio de nós, e aí você fica tentando desatar, e aí você puxa uma ponta, não é? Você puxa outra, não é? Até que uma hora você consegue pegar uma ponta e ela vai desatando, né? E aí, quando ela vai Isso. desatando, a gente vai podendo tirar aqueles nós e ter uma tecidura trabalhada na nossa vida, na nossa história, né? Então, é tanta coisa que a gente percebe como enigmas que emperram a nossa vida. Eu ouço pessoas me perguntando, consolando, mas por que eu agi assim? Mas por que aconteceu isso na minha vida? Ah, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho para isso e tal, mas de repente eu agi assim. O que está por detrás disso? Né? Quais são as dores? Eu me lembro que eu perguntei para um paciente essa semana, assim, contando lá um surto de crise, de ansiedade, de raiva, de ira, né? E aí ele descompensou totalmente. Falei, opa, quem gritou? Quem gritou? Foi o fulano adulto ou foi a criança ferida? Não Meu é? Deus. Como isso é Porque sério, né? E verdadeiro. porque muitas vezes por trás dos nossos comportamentos, o que está se manifestando é aquela criança não resolvida, aquela criança ferida que está lá na nossa história de vida e que participa aqui com a gente, né? Verdade, doutora Ilma. E a senhora falando sobre isso, né, me fez lembrar o caso clínico que a senhora cita no livro mesmo, no capítulo 2 que fala sobre família, né? E eu achei muito interessante, porque fala da história de um homem que é um homem muito comum, né, na nossa realidade, no nosso convívio, uma história que retrata muitas vezes a nossa história, a história de muitos de nós, né? Um homem que tinha tudo para ser feliz, o caso clínico é muito interessante, gente, porque fala de um homem que tinha tudo para ser feliz, tinha uma esposa maravilhosa ao seu lado, mas, né, em algum momento ele começou a ter algumas crises emocionais, né? Começou a ter uns transtornos psíquicos e ser tomado por raiva, por ira. Então, tem até algumas pessoas perguntando sobre a irritabilidade, né? Se traz danos físicos, depois a gente responde. Traz Mas, sim, traz e sim. como, né, doutora Emma? Fiz na alma e também no corpo, né? Pelo aquilo que Calma. libera. A irritabilidade, né? Ela libera uma quantidade excessiva de adrenalina na corrente sanguínea e do cortisol, que é o hormônio da raiva. Então, isso faz um mal enorme. Pode prestar atenção, quando você estiver muito irritada, alguma coisa no seu corpo vai manifestar. Às vezes, uma dor de Algumas pessoas cabeça têm placas intensa, vermelhas. isso. Às vezes uma dor de cabeça intensa, às vezes é uma colite, não é? Que começa a doer. Às vezes é o estômago, né? O estômago é um dos órgãos de choque da irritabilidade. Quando você está com muita raiva, né? Vem aquelas pontadas no estômago, naquelas dores, né? Então, o corpo manifesta, né, as nossas emoções.
É verdade, gente. E tem tudo a ver até com esse caso clínico que a senhora narra, né? Porque É, ele começou a ter depressão, angústia, uma série de coisas, e só que ele aceitou ajuda. Eu achei isso muito interessante no caso clínico dele. Ele aceitou ajuda. Como é importante isso? E em decorrência dessa ajuda, né, com auxílio médico, enfim, foi diagnosticado que havia enigmas na alma dele, né, que precisavam realmente ser desatados para que ele pudesse seguir em frente, ser feliz. Achei isso muito legal, porque a gente vê que depois que ele detectou esses problemas da infância, do relacionamento dele com o pai, com a mãe, inclusive ele estava repetindo atitudes do repetindo pai, né? histórias, verdade. Atitudes do pai estava com uma visão distorcida da esposa, porque ele estava refletindo a mãe, o papel da mãe na esposa dele também. Então a gente vê esses enigmas da alma comprometendo o casamento dele, que tinha tudo para ser maravilhoso. E como a gente ouve situações como essa, né? E o caso ainda descreve, né, doutora Elma, que ele não conseguia detectar por que agia assim, porque tinha esses impulsos de raiva, de estresse, né? Sim. Enfim, E ele tinha como eu acho muitos isso muito impulsos. interessante. Ele tinha muitas crises de ira, né? Ele, na verdade, ele era uma pessoa boa, um líder, alguém que tinha um trabalho excelente, mas de vez em quando ele tinha umas crises de ira, né? Muito fortes dentro de casa. E essas crises, elas chegaram num momento que elas começaram a afetar muito o corpo dele, e ele se tornou uma pessoa doente. E aí ele começou a ter grandes dificuldades para o seu próprio trabalho, para o convívio com a família. E ninguém conseguia entender por que, que ele estava tendo essas crises. E aí, é claro, quando ele busca ajuda, que a gente começa a olhar a história, porque a família, né, Babi, é esse cenário de construção dos nossos enigmas. Quando eu escrevi esse livro aqui, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha? Esse aqui foi meu primeiro livro, porque família sempre foi um tema que me capturou, sabe? Eu fiz vários trabalhos acadêmicos no mesmo tema. Doutora Porque, Elma, sem querer te cortar, um minutinho, vem cá, vem cá. Ele está aqui pedindo para dar um oi. opa! Ali, ó. Ali, ó. Oi, lindo! Viu? Uma coisinha também. Não. Opa, tudo bem? Oi, seja bem-vinda à Falando em família! família, eis a minha. Aparecemos. Já Muito comeu tudo aqui, prazer! agora tá na hora de tomar um banho e dormir. Isso! A hora do papai, né? É, manda beijo lá pra ti. Faz o coraçãozinho aquele Beijo, legal. Deus te Como é que faz o coração? abençoe. Opa! Tchau, tchau. Ele estava bem, eu queria mostrar que ele estava bem. Passou Que aqui tudo bom, certo. que bom. Mas isso Desculpa, aí é doutora Elma. família, né? Mas eu estava falando, Babi, que quando eu escrevi esse livro, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, foi minha tese de doutorado, foi escutando pessoas no consultório, que cada vez que as pessoas me procuravam, elas vinham com uma demanda do momento, não é? Uma dor, um diagnóstico de um transtorno psíquico, uma depressão, um transtorno de pânico, de ansiedade, alguma dificuldade que a pessoa estava vivendo, às vezes encaminhada por um médico por conta de um sintoma que a medicação não estava resolvendo. Então, eu escuto pessoa há uns 30 anos. Então, era tanta demanda, né, de tantas coisas, de tantas dores vividas, e alguns até mesmo para se conhecer melhor, mas a maioria vinha com alguma dor. E cada vez que a gente ia percorrer o caminho da dor, o cenário que se chegava, era sempre o mesmo, família. Família era no contexto familiar, no cenário da família, que aquela dor, aquele problema tinha começado a desenvolver. Nas relações familiares, na dinâmica relacional. Inclusive, aqui eu tenho um capítulo que chama Famílias Psicossomáticas. Isto é, quando a dinâmica familiar adoece seus membros.
Quer dizer, Olha o só. que acontece no contexto da família que ela pode sair do lugar de refúgio, do lugar de acolhimento, de nutrição, de construção da identidade, para se transformar, ela que deveria ser a promotora da saúde, o que acontece? Que ela começa a produzir doenças. Meu Por que Deus. tantas pessoas, né, adoecem exatamente nesse contexto da dinâmica familiar? E aí, depois que eu trabalhei esse livro, né, analisando esse lugar de refúgio, o campo de batalha, o que pode fazer com que a família se transforme no campo de batalha, o que acontece com as funções familiares quando elas não são exercidas adequadamente, que aí se torna uma família disfuncional. E a família disfuncional, né, toda a construção psíquica das pessoas que compõem aquela família são afetadas, especialmente os filhos, né? A conjugalidade é afetada. A descendência sofre os efeitos e esses efeitos eles se transferem nas gerações, essa transmissão geracional, que eu também tenho um capítulo aqui que eu falo sobre transmissão geracional. Então, a partir desse primeiro livro, escutando as histórias, eu comecei a pensar sobre os enigmas da alma. Falei, meu Deus, o que tem aí por detrás, né? Que a gente ouve uma história, mas você não ouve só com esses ouvidos aqui, né? A gente tem uma escuta mais além. E o terapeuta, ele tem uma escuta que a gente chama que é a escuta da alma. Porque ele escuta com a mente, ele escuta com o coração. Então, ele tem um olhar mais além, né? Ele vê os microsinais, que quando alguém está falando sua história, ela traz um discurso pronto. Só que por trás daquele discurso, você percebe um olhar tristonho, e aí tem por que a gente colocou esses olhos, né, na capa, né? Os olhos são as janelas da alma, um texto bíblico que fala sobre isso. Então, o que tem por detrás? Né? Daquele olhar tristonho ou daquele semblante enraivecido? Porque o semblante denuncia o que a gente tem por dentro. Quando lá em Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, se o coração não é guardado, as saídas da vida, elas são obstruídas. Então, tem muita gente com a vida emperrada, que a vida não avança, que os relacionamentos são conflituosos, que a saúde é afetada, porque o coração está entulhado desses sentimentos negativos que fazem parte dos enigmas da alma. Olha que coisa séria, gente. E daí a importância de sermos uma geração sarada, curada, para que a gente possa transmitir cura para as outras gerações e não permitir que venha mais uma geração adoecida, né? É verdade. Nesse exemplo aí que você fala do caso clínico que eu inicio esse capítulo, né? É bem interessante, porque esse moço, ele sempre foi uma boa pessoa, mas ele tinha uma história muito difícil. Então, de repente, quando ele começa a ter essas crises de ira, essas crises de fúria mesmo que ele tinha, e aí entrou um quadro depressivo muito forte, né? Porque era o contraponto, né? Ou ele estava naquela prostração, porque depois da crise de fúria, havia um esgotamento tão grande que ele ia para a prostração, ele ficava totalmente abalado, né? Exaurido, porque havia um gasto de energia psíquica muito grande. E o que se transformou o ambiente da casa dele? Um campo de batalha. E aí, quando eu peço a ele que me conte a história, o que está por detrás? Que ele começa a falar do pai, ele fala de um pai que ele tinha muita raiva. Muita raiva do pai. Por quê? Porque o pai era uma pessoa que tinha outras mulheres, que praticamente não parava em casa. E ele era filho único. Então, ele tinha um olhar para a mãe de uma mulher triste e sofrida. Isso. Sempre triste. Ele era aquele que
ajudava a mãe a ter um pouco de alegria. Ele entrou nesse lugar de sustentação do emocional da mãe. Então, ele tinha que ser aquele que alegrava a mãe, aquele que dava reconhecimento para ela como mãe, como se ele dissesse: mãe, olha aqui, eu sou bom. Mãe, olha aqui, eu faço tudo para te agradar. Olha, eu sou bom trabalhador, eu sou bom aluno, eu sou... Aquela busca, né, de agradar essa mãe. Mas era uma mãe sofrida, uma mãe depressiva. E aí, quando ele casa, e aí tem uma construção boa, ele começa, na verdade, assim, ele tem uma trajetória no início do casamento que ele começa a repetir o pai. Né? O pai bebia, ele começa a beber, o pai jogava, ele começa a jogar, e ele começa a ter aquela repetição de algo que ele abominou na Isso é casa dele. muito interessante. Como isso é comum, né, doutora Ilma? Muito. É que A a gente gente chama das abomina autossabotagens, né? e muitas Porque a vezes nem se dá pessoa não conta. conseguiu lidar, que ela não deu conta de lidar, ela repete. E aí ela produz uma autossabotagem inconsciente, porque ela também se iguala àquela pessoa a quem ela tinha tanta dor, tanta revolta. Né? É muito interessante isso. Então, como permitir que a mulher dele fosse uma mulher alegre e feliz se a mãe era uma mulher triste e infeliz, depressiva? Então, é como se dentro do coração dele, da alma dele, ele precisasse também de uma mulher que tivesse o mesmo perfil da mãe. E a mulher dele era uma mulher alegre, sabe? Aquela mulher que fazia tudo para a família ser feliz. E ele não admitia o perfil da mulher dele ser sorridente, ser feliz. Então, Não conseguia admirar as virtudes dela, né, doutora Ilma? A gente vê tanto isso nos casais, né? Às vezes a mulher reclama que o marido não elogia, né? Não admira, não expressa. Às vezes é um enigma da alma que está ali, né? Exatamente. Sempre tem um enigma por detrás. E eu escrevi nesse livro, o subtítulo é Uma Decifração à Luz da Palavra de Deus. Sabe por quê, Babi? Eu trabalho nessa área há muitos anos, mas eu sei o quanto a ciência é limitada para dar conta de todos esses segredos da alma, esses enigmas que estão lá, esses nós da trama psíquica que emperram a vida, que levam a pessoa que quer ser feliz a se sabotar e perder família. Aquele pai que falou: não, eu vou ser um pai melhor que o meu pai foi, e aí ele faz pior do que o pai. Não é? Ele passa a ser um pai que faz a mãe sofrer, e aí aquele filho sofre todos os efeitos desse comportamento inadequado do pai. Então, quando você analisa a família, quando você vê a estrutura familiar, quando você ouve as histórias, você vê o que está por detrás das histórias. O que? Então, quando você olha para a palavra de Deus, tudo isso está na Bíblia. A Bíblia não esconde a trama familiar, né, que produziu os efeitos na história de cada um. Por exemplo, a trama familiar de Davi, que eu falo sobre Davi, não é? Eu falo sobre Davi na introdução. O que havia ali na trama familiar de Davi que fez com que aquele homem, segundo o coração de Deus, não é? Tivesse uma família onde houve abuso, onde houve incesto, onde houve assassinato, traições, tudo isso. O que aconteceu com a família de Davi? Porque Deus perdoa. E eu ouço muita gente falando assim comigo: Ilmar, eu pisei na bola, eu traí minha esposa. Mas também na Bíblia tem Davi, né? Eu falei: tem Davi, mas você também quer ter as mesmas consequências na sua família que Davi teve na dele? É verdade. Meu Deus, gente, que coisa séria, é verdade. Lê o Salmo 32.
onde ele fala, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Lê o Salmo 51, da angústia da alma dele, quando ele fala, tu amas a verdade no íntimo. Deus conhecia a verdade no seu íntimo. Não tinha como ele usar máscaras para Deus. Deus conhecia. Então, toda dor, toda angústia, os salmos mostram, denunciam, né, a angústia da alma de Davi. Então, eu gosto muito de olhar, porque no Salmo 38, por exemplo, Babi, eu já falei disso em algumas lives, mas no Salmo 38, ele estava vivendo um momento tão angustiante que ele teve tanta doença psicossomática que dá até para fazer diagnóstico. E um homem segundo o coração de Deus. Exato. Né? As pessoas acham que por ser segundo o coração de Deus ele era perfeito. Não, era um homem cheio de nozinhos, né, doutora Ilma? Cheio de enigmas. É tão cheio interessante porque, na verdade, a gente vai ver que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado e sincero. Arrependimento. Eu escrevo isso também aqui no Enigmas, porque sincero, a etimologia da palavra é sincera. E aí tem uma história por detrás do sincero. Tem uma história. Conta que na antiguidade, os escultores pegavam madeiras para fazer suas esculturas e pegavam madeiras danificadas, madeiras com buracos. Então, eles enchiam, eles cortavam, né? Fazia a escultura, eles enchiam os buracos com cera e passavam verniz e vendiam a escultura como perfeita. As pessoas levavam as esculturas para suas casas e aí as casas tinham as velas, né? As lâmpadas, tinham os oratórios também. Então, quando as velas começavam a aquecer o ambiente ao longo do tempo, a cera ia derretendo. E à medida que a cera, quer dizer, o verniz quebrava, dava aquelas rachaduras, a cera derretia e os buracos apareciam. As imperfeições apareciam. Quando eu li essa história, eu falei, que legal, porque é assim com o ser humano. Deus permite a crise, Deus permite a luta, o deserto, a adversidade, exatamente para que no calor da luta, da batalha, as nossas ceras, né, o que está oculto, né, seja aquecido e os nossos buracos apareçam. Porque todos nós, como seres humanos, nós podemos ter buracos na nossa alma. É verdade. E desses buracos que Davi estava falando, tu amas a verdade no íntimo, só sabe lá dentro o que é a verdade do meu coração. Só sabe o que tem lá, eu não consigo esconder. Então, quando Davi escreve o Salmo 38, que ele descreve a sua condição, ele diz assim, eu vou falar aqui na ordem que eu estou lembrando, tá? Bate-me excitado o coração, taquicardia. Não há partição na minha carne, dermatites. Abrem meus lombos, né? Febre. Os meus olhos não se fecham à noite, insônia, né? Todos os meus ossos doem. Aí vem artrite, reumatismo, todas essas doenças aí. Esse que ele fala, todos os meus ossos doem. Eu falei, nossa, será que era fibromialgia? Mas naquele tempo nem tinha esse diagnóstico, né? Então, é uma descrição literal do quadro de adoecimento dele, dos sintomas dele, que a gente pode trazer para os dias de hoje e fazer diagnóstico. Não? Olha só, tudo começando na alma. Tudo na alma. Entende o que e refletindo no físico, né? São enigmas, porque, olha, Davi era ousado, corajoso, competente, ele tinha inúmeras capacitações. Agora, as mesmas competências que ele usou para enfrentar o leão, para enfrentar o urso, para enfrentar o gigante, as mesmas competências foram as mesmas que ele utilizou para
mandar matar Urias e se relacionar com a mulher dele. Então, quando nós temos enigmas que não foram decifrados ainda, a gente pode usar tudo que nós temos de competências para o bem, mas também para o mal. É verdade. Entende? Então, quanto a gente precisa olhar a nossa alma na perspectiva da palavra de Deus, para que essa palavra que limpa, que sara, que cura, que purifica, revele, né, esses nós da nossa trama psíquica que precisam ser trabalhados. Paulo fala sobre isso. O bem que quero, esse não faço. O mal que não quero, esse faço. Olha só. Meu Deus, é tão interessante, né, doutora Emma? Porque uma coisa é a gente sentir tristeza, sentir angústia, viver um momento, né, na nossa vida. Outra é a gente ser dominado por isso, né? É É verdade. completamente diferente. E eu acho que a gente precisa estar alerta a isso, porque é tudo muito sutil, né? As doenças da alma, os enigmas da alma começam muitas vezes pequenininhos. E aí vão dominando, vão ganhando espaço, ganhando uma proporção dentro de nós, e quando a gente vê, são eles que estão dominando a nossa vida, conduzindo os nossos passos, né? E eu Porque achei são muito pequenos interessante. detalhes que vão se somando, que daqui a pouco destrói o relacionamento, destrói a família. É Só verdade. que naquela família ali que a pessoa construiu, tem uma família doente por detrás que aquela pessoa está trazendo. A forma Verdade. com que ela significou a história de vida dela lá, o significado que ela deu na relação com o pai, na relação com a mãe, nas adversidades vividas, e que agora precisa dar um novo significado, o ressignificar, mas à luz da palavra de Deus, para poder decifrar os enigmas. Não, e eu achei muito legal, porque a gente estava falando desse caso clínico e o desfecho, foi o que, assim, eu vibrei quando eu li, achei demais. Eu vou até ler um pedacinho para quem está aqui na live com a gente. Foi até uma citação da senhora mesmo, diz assim, ó, a tristeza ainda vinha, depois que ele já estava tratado, curado nas suas emoções, ele diz, a tristeza ainda vinha, mas não o dominava mais. Os pensamentos, de vez em quando, vinham, mas não produziam mais emoções e comportamentos destrutivos. Eu achei isso muito legal. Eu vibrei, eu falei, meu Deus, que demais é isso! Esse é o projeto de Deus, porque como ser humano a gente é muito falho, né? Inclusive, trazendo para o aspecto da nossa live de família, né? A gente inevitavelmente vai um dia ou outro não estar bem, isso, É verdade, isso é beleza, humano. isso é humano, mas não deixar que isso domine a gente é uma virtude, né? É algo que só Deus pode fazer. O domínio próprio é algo que vem de Deus para as nossas vidas, é um fruto do agir de Deus em nós, né? E poder desfrutar desse domínio próprio, aí entra em outra questão que a senhora aborda no livro que eu amei também, que fala que o trabalho, o processo, ele precisa ser integral. Não adianta a gente só ficar ali orando, orando, orando. Precisa ser completo, a gente precisa desfrutar do domínio próprio nas nossas emoções, é espírito, alma e corpo, tudo em harmonia, sendo tratado junto, né? Isso gerando frutos no nosso lar, na nossa casa, a gente entendendo a importância da gente a importância da gente ser mais do que falar para os nossos filhos, né, doutora Emma? Ser um referencial, ser um exemplo de pessoa curada, tratada, mostrar que é possível se dominar, né? Para que as outras gerações, para que essa transmissão geracional aconteça de forma sadia, né? Sim, sim, aquela criança, aquela filha, aquela situação onde a pessoa vivenciou um desamparo, vivenciou um sofrimento qualquer, ela cresce e isso vai repercutir na vida adulta. Por exemplo, hoje conversando com uma paciente, que eu já atendi o dia todo, conversando com a paciente, e ela me contando que no casamento dela,
logo que ela casou, ela durante a semana estava trabalhando, no sábado ela cuidava das coisas de casa. Agora, no domingo, o marido dela trabalhava no domingo, todo domingo ela passava mal de ir parar no hospital para tomar injeção na veia. Desmaiava, ela desmaiava. Mas o que você tinha? Ninguém descobria o que ela tinha. Até que foi se entender que o que ela tinha era uma crise de pânico aguda. Ela tinha pavor de ficar só. E ela me contando isso, hoje ela me contou um dado, ela já faz terapia há algum tempo e ela ainda não tinha falado que quando ela tinha, acho que 5 anos, nasceu um irmãozinho. Então ela ficou filha única 5 anos, olha os enigmas. E aí, quando ela tinha 5 anos, nasceu o irmãozinho. Nessa fase, quando ela estava com 7, os pais separaram. E amanhã, a mãe dela teve que ir para o mercado de trabalho, foi trabalhar fora. Ela já trabalhava, mas só que ela teve que trabalhar mais ainda porque eles começaram a passar privações. E ela que ficava tomando conta do irmão. Com 7, o irmão com aí 2. E à medida que o 2 irmão foi bebês. crescendo, ela que tomava conta do irmão. Depois, quando o irmão entrou na escola, ela que levava o irmão para a escola. E ela me falando, Ilma, eu sonhava de ver, pensar no meu pai me levando na escola, minha mãe me levando na escola, porque o pai abandonou mesmo, né? Ficou só a mãe com esses 2 filhos. E ela falando sobre isso, sabe? Você via, ela falou assim, e aí depois que eu comecei a fazer esse trabalho, e ela leu o meu livro de família também, e o Enigmas, ela falou, olha, desvendou. Hoje eu gosto de estar só para fazer minhas coisas, para ler um livro, para estar só comigo mesmo. Saiu a angústia da alma. Então, quando esvazia a angústia, entendeu? A sensação do desamparo, ela tinha síndrome de pânico. Por quê? Síndrome de pânico, que é um diagnóstico da psiquiatria, na verdade é angústia do desamparo infantil. Por trás de toda a síndrome de pânico, do transtorno de pânico, tem uma situação que é um enigma, que a gente não sabe, mas tem uma situação onde aquela pessoa vivenciou um desamparo muito forte, onde ela não tinha recursos para lidar. Olha isso. Isso ficou ali recalcado e numa hora vai comparecer numa situação na fase adulta que tem um gatilho. O gatilho dela foi o casamento. E aí melhorou quando ela teve filho. Mas aí ela que deveria ser a protetora, a que dá segurança para o filho é que dava segurança para ela. Entende? Inversão de papéis de novo, olha só. Até que nesse processo de busca dessas questões, ela ficou curada, graças a Deus, né? Não, e aí, mais uma vez, a gente reforça, né, a importância do papel do pai e da mãe na vida do filho, né? De serem presentes, de dedicarem tempo de qualidade, de estarem atentos às emoções dos filhos, de serem curados, tratados nas suas emoções para poder transmitir cura, porque quem está ferido, quem é ferido na sua alma, acaba contaminando, contagiando o ambiente, as pessoas com as suas dores, né? E quem é curado, cura. Exato. Exato. O problema da pessoa ferida é que a dor faz com que ela crie um comportamento defensivo. Ela tem medo de sofrer de novo, ela tem medo de sofrer, ser ferida novamente. Então, ela tenta se proteger o tempo inteiro. E nessa tentativa de se proteger, tem um ditado popular que diz que a melhor defesa é o ataque, né? Ela se torna uma pessoa defensiva e agressiva. Quando ela imagina que vai ser ferida, ela já fere. Então, pessoas feridas ferem. Esse é o problema. Agora, você imagina quando casam 2 pessoas feridas. Meu Deus.
Aí é encontro de Isso, feridas. Um se defendendo do outro o tempo inteiro. Aí o que vira o casamento e a família, né? um campo de batalha, né? Exatamente. Um verdadeiro campo de batalha. E muitas vezes eu ouvi a senhora falando na live com a Helena Tanuri, achei sensacional um encontro infértil, porque são tantas feridas na alma dos dois, né? E aí eu vou até aproveitar para pegar não só o gancho do encontro infértil, mas para dizer que eu aprendi com a senhora, eu fiquei maravilhada com essa informação de que muitas mulheres que têm até dificuldade de engravidar, de serem mães, têm essa limitação, essa dificuldade devido a enigmas da sua alma, né? Por Sim, questões mal resolvidas ou feridas que carregam lá das suas mães, das suas avós, né? Eu fiquei uma assim, meu mulher, Deus, como isso é verdade. verdade, uma mulher quando ela é mãe ou quando ela quer a maternidade, ela vai reeditar as questões com a mãe dela. É uma transmissão, não é? É uma transmissão, aquilo que já tem gravado ali no inconsciente. E muitos trazem esses enigmas não compreendidos, né? E que podem ser esses emperramentos para engravidar. Quantas mulheres não têm nem nada físico? Vai Nada. lá, faz, tem uma endometriose, aí trata, pronto, resolve. Vai lá, um homem tem até esqueci como é que chama, tem uma dificuldade também qualquer, e aí ele faz a cirurgia e pronto, resolve, e não engravida. Por que não engravida? Quando você vai olhar a história, eu coloco alguns casos aqui no livro, né? Aí vocês têm que ler o livro, viu, gente? Tem Gente, o vários livro é casos no demais. livro. Eu digo para vocês que esse livro é riquíssimo. Vocês precisam acreditar, porque é demais. É de ler assim, ó. Preciso ler isso de novo. Meu Deus, preciso ler isso de novo. Eu tô lendo assim, gente. Eu coloco vários exemplos, porque os exemplos ajudam a gente a compreender, né? Quem quiser adquirir, tem que ir lá no meu Instagram, né? E lá vocês podem ter um link no Linktree, lá você clica, vai cair no Enigmas da Alma. E se quiser os dois, me falam no direct que eu oriento também, tá? Mas a questão do encontro infértil, que muitas vezes são os dois que têm histórias mal resolvidas que eles estão trazendo da família de origem. E aí há esse emperramento, né? E é tão interessante que muitos fazem todo um tratamento, fazem inseminação e não conseguem engravidar, perdem. Eu tenho vários casos de pessoas que chegaram assim me dizendo, olha, eu já estou na 4ª fertilização. E ali por trás tem uma dor, um enigma, um emperramento. Né? E é dor muito em cima de interessante. dor. Porque Dor em cada cima vez de que essa dor. tentativa não dá certo, é mais uma marca na alma, né? Mais uma É verdade. frustração. Então, Na assim, eu acho. verdade, eu cito aqui no livro, quando eu falo de transmissão geracional, na página 164, o livro é grossinho, tá, gente? 300 e poucas páginas. Né? Gente, ele é grossinho, mas eu confesso que a gente lê e nem sente. Não, a gente lê rapidinho. Ó, olha aí, eu cito uma frase de uma médica Eu ia obstetriciana, Ana falar isso. Cristina Duarte. Olha o que ela diz. Sensacional. A Helena também citou essa frase na live Foi. dela. O parto não dói só de contração. No parto, não parimos apenas a criança, mas também tantas dores acumuladas. Parimos tensões, tristezas, repressões, raivas, abandonos, traumas e histórias. Isto explica, em parte, por que é tão fácil para algumas e tão intenso para outras. Se eu pudesse dar um conselho para lidar com as contrações, seria: tente parir suas dores antes do parto do seu bebê. Gente, Preciso dizer mais como alguma isso é coisa? importante. Essa frase é tudo. Não precisava a gente falar mais nada, porque como é importante, a gente vai bater na mesma tecla. Nós estarmos sarados, revestidos de
cura para que a nossa transmissão geracional seja saudável, É né? verdade. Seja boa. Gente, que riqueza, doutora Emma. Olha, essa frase, eu vou confessar, quando eu vi a live com a Helena Tanuri, eu fiquei assim, gente, eu vou ouvir de novo. Eu vou ouvir de novo. Que Essa live frase! está lá gravada no meu Instagram, gente. Ficou uma Eu live acho que eu já muito assisti umas legal. 3 vezes essa live, confesso. De tão maravilhosa. Porque, gente, isso é muito importante. E se a gente for falar sobre mães e pais com feridas na alma, com enigmas na alma, e como isso reflete na vida dos filhos, a gente vai cair em muitos pontos importantíssimos. Mas um que chama muito a minha atenção é o poder da palavra. Se quem é ferido fere, né? Então imagina como os pais vão criar esse filho, vão liberar palavras sobre esse filho. Quantas feridas na alma nós carregamos porque recebemos palavras que nos feriram na nossa infância, que criaram, que foram fatores limitadores na nossa caminhada, né? E eu achei muito interessante a Helena até falar sobre isso. Ela disse assim, ó, que ela, gente, a Helena Tanuri, uma mulher com uma referência, uma grande mulher de Deus, maravilhosa, que nos ensina muito sobre cura também. Falou que por causa de palavras que ela recebeu quando teve o primeiro filho dela, a primeira filha, não sei, ela se sentiu incapaz de ser mãe, Foi a né? primeira E ela filha. sentiu a primeira filha, né? E ela sofreu muito com isso, porque ela ouvia assim: você não vai dar conta de ser mãe, você não tem jeito com criança, você não vai dar conta. E aquilo ficou, ó, no coração dela uma marca, gerou um enigma na alma dela. E quando ela foi mãe, o que que Verdade. aconteceu? Ela se deparou, né, com uma grande dificuldade devido a uma palavra liberada. São as De alguém angústias que que vêm. certamente era ferido também, né, doutora Ilma? E a depressão pós-parto denuncia esses enigmas que estão à espera, insistindo, à espera de uma decifração. Esse contexto familiar, que é o tema da nossa live, Babi, ele é essencial a gente entender que família nós estamos trazendo. Que família? Oi, Lucas. Que família nós carregamos na nossa alma, porque não adianta, muitas vezes eu vejo pessoas falando no consultório, olha, não quero nem saber da minha família. Eu já atendi muito lá nos Estados Unidos e fala assim, eu fui para longe. E eu falei, carrega a família dentro de você. Onde você for, a família está dentro, porque nós somos marcados. Eu até uso uma expressão nesse primeiro livro ali de família, sabe aqueles bois de um fazendeiro que marca ferro e fogo seu nome no couro do boi? Nós somos marcados a ferro e fogo na nossa alma. Meu Deus. Somos marcados. E, na verdade, mas só o amor de Deus, né? O sangue de Jesus, né? Pode nos limpar dessas dores na nossa alma. Então, é preciso tratar, Babi. É preciso. Esses Muita gente enigmas acha, precisam ser compreendidos. é verdade, não é só passar por cima, né, doutora Emma? Muitas pessoas acham que, vou deixar para lá, vou fingir que nada aconteceu, passar por cima. Em algum momento você vai se deparar com essa dor, com essa ferida, em algum momento isso vai vir à tona, né? E que a gente não precise esperar vir à tona, mas que a gente possa já buscar ajuda, detectar, né? Entender a nossa identidade, acima de tudo, em Deus, né? Usar as ferramentas que a palavra de Deus nos dá para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais a pessoa que nós somos e entender aonde estão as nossas limitações. E aí entra aquele trabalho integral, né? Pedir ajuda médica, se for preciso, um aconselhamento, Sim, uma terapia. é importante compreender que anos e anos de adoecimento na alma, de dores guardadas, isso traz um efeito sobre o corpo. Então, isso vai sim, o nosso corpo fica debilitado, nossos neurotransmissores são afetados, e o tratamento é sempre um tratamento integral, né? O corpo vai precisar de remédios, e muitas pessoas têm
preconceitos, né? De tomar uma medicação. E eu costumo dizer, olha, você está com dor de cabeça, você não toma um remédio. Você está com hipertensão, você não vai tomar um remédio geralmente a vida inteira. Está com diabetes, você vai tomar remédio a vida inteira. Por que que quando a sua alma está doente, que já afetou, né, seus neurotransmissores, você quer recusar tomar remédio? É necessário tomar para que haja um retorno ao equilíbrio, na sinapse do cérebro. Isso é necessário. Então, É a trata parte do química, corpo, né? trata da alma e trata do espírito. É o que Exatamente. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23. E todo vosso espírito, alma e corpo, né? Então, Deus quer tratar o ser integral e não fragmentado. Ele E quer o integral. ser liberto é uma decisão, né? Que cabe a nós. O que a gente pode fazer, Deus não vai fazer por nós, gente. Muitas pessoas ficam esperando, vou esperar Deus fazer. Não, tem coisas que Deus os capacitou para escolher, para decidir, né? E aí, doutora Emma, assim, ó, ai, por mim, virava vigília, tá? Nossa live, eu amo tanto te ouvir, meu Deus. Olha, em outubro a senhora me aguarde lá no Príncipe, que eu vou ficar grudada na senhora, hein? Oh, em outubro estaria aí. Não, gente, olha, é com muita dor no coração, né? Que eu tenho que avisar que o nosso tempo está Acabou nosso estourado. tempo. Ai, gente, mas eu queria encerrar pedindo para a doutora Emma deixar algumas dicas e falando algo para vocês também. Gente, primeira coisa, eu fiz uma anotação aqui e não queria deixar de falar para vocês. Há muitos pais que criam filhos órfãos de pais vivos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa estar atento aos nossos filhos, participar de forma intensa mesmo da vida deles. Se você trabalha fora, se você não tem tempo para investir um tempo de qualidade na vida do seu filho todos os dias, que você escolha um dia que seja. Se você tiver uma hora que seja uma hora de qualidade com seu filho, para que o seu filho tenha uma referência, para que ele para que não sejam abertas brechas na vida do seu filho, para ele desenvolver enigmas na alma dele que vão trazer problemas mais tarde, que muitas vezes são semeados na infância, como a doutora Emma já explicou muito bem aqui para gente. Então, como a gente está falando de família... A gente fez uma live segunda-feira, 10 horas da manhã. A gente está fazendo uma série de lives, chama Papo Intimista. E a live de segunda foi As Mães da Nossa Infância. É um bate-papo, eu, minha nora e a Flávia Vaz, que é uma psicóloga maravilhosa, amiga da gente, né? Flávia Luz Vaz, que tem um livro chamado Guardiões da Infância. Muito lindo o livro dela. Então, nós estamos conversando. Então, na segunda-feira, nós falamos um pouco dessa mãe que a gente teve na infância e a mãe que nós olhamos para ela hoje. Quem é essa mãe, né? Então, foi muito lindo. Vocês também podem ver essa live, está lá no nosso Instagram, gente. Instagram, Ilma e Celso Cunha. Celso é o meu poeta. Eu vou deixar. Então, eu vou deixar dele essa semana. Então, a gente está fazendo gente, 53 anos de namorados. Não é? Gente, eles são lindos. Namorados. Gente, eles vão se apaixonar. Sabe o casal lindo que você olha assim e fala: meu Deus, eu quero levar eles para casa. Meu Deus, que coisa mais linda. Ele canta para ela canta para ele, ele fala poemas, ela se derrete. Gente, é um casal inspiração. E eu, doutora Emma, meu pai me fez uma declaração linda ali agora, né? Dizendo do orgulho, minha mãe também, minha prima, olha. Muita gente da minha família aí me parabenizando pela live, parabenizando a senhora. E eu quero dizer, gente, que quero aproveitar a oportunidade de honrar a minha família, que está toda aqui na live, dizer que eles são uma referência para mim. De tudo que de bom que eu sou, que eu trago. Eu tenho esse privilégio, doutora Emma, de ter recebido essa bagagem, essa herança, esses princípios, esses valores inegociáveis. Eu aprendi com os meus pais que existem valores inegociáveis, que a família é algo mais precioso que Deus nos deu. É um presente de Deus para nós. Família, tudo de bom. Tudo de bom. Mas eu também Apesar falo que de... família é igual a Arca de Noé. Exatamente. É só a gente saber lidar.
Gente, olha, não é perfeita não, minha família não tem nada de perfeito, mas é uma família que Obrigada, transborda amor, que transborda obrigada. aconchego, afeto. Eu falei no início da live sobre a importância da mesa, de reunir a família, de deixar um legado, de criar memórias ao redor da mesa. Aprendi isso na minha casa. E é algo que eu quero trazer para a vida do meu filho. E assim, eu falei que eu ia encerrar até deixando alguns pontos. Eu queria falar sobre essa questão de filhos de filhos órfãos de pais vivos e também sobre essa questão de muitas vezes as pessoas não tiveram esse privilégio, né? Que eu posso, graças a Deus, poder compartilhar com vocês, de ter recebido uma boa bagagem familiar. Muitas pessoas receberam uma bagagem familiar cheia de rachaduras, né, doutora Ilma? Cheia de nozinhos, de enigmas, mas você pode fazer uma história diferente. Você pode Exato. construir a sua vida, a sua família de forma diferente e mudar, quebrar maldições que a sua família pode trazer ao longo dos anos e acabar tudo na tua vida, na tua história. E a família A que você... nossa decisão de hoje, a nossa decisão de hoje define os destinos da nossa geração. Nós não É temos isso, que repetir histórias que nós já sabemos o final. Então, exatamente. nós podemos construir uma nova história, porque a gente tem uma nova família, que é a família de Deus, a gente tem um pai, né? Deus se apresenta como o Abba Pai, como o papai, né? E nós temos condições de ter hoje uma vida com foco, com propósito, uma vida que vale a pena viver. Então a gente precisa decidir, é uma escolha, não é? É uma escolha transformar a nossa família numa família funcional e saudável, E a gente né? não Com precisa Deus no esperar do centro. outro. É. É verdade, doutora Emma. E a gente não precisa esperar do outro uma mudança que pode começar em nós. Às vezes você Começa está assim, sempre por mas... nós. Exatamente, às vezes você está assim, mas o meu marido tem isso. Ah, essa live era para o meu marido. Não, essa live é para mim e para você. É para quem Isso. está aqui. Foi Deus que nos trouxe aqui. Muitas vezes a mudança não vai começar no outro, é em nós mesmo. E a gente precisa estar disposto a isso, né? É. E eu separei eu queria deixar essas dicas, porque o papo de mãe, doutora Ilma, é voltado para a família mesmo, não é só para mãe, é papo de mãe, porque o meu universo hoje é ser mãe. Mãe da vida real, mãe que veste a camisa, a mãe que eu tive, eu estou tentando trazer, porque foi uma mãe que eu tenho. A minha mãe é maravilhosa, está aqui com a gente, eu admiro demais a minha mãe, é uma mulher forte, guerreira. E foi uma mãe muito presente. Então, eu tenho isso muito enraizado em mim. E eu tento fazer, através do Papo de Mãe, com que as pessoas possam se inspirar e crescerem comigo, caminharem comigo, sabe? Dividir meus erros, meus acertos, para semear boas sementes na vida das pessoas. E E eu eu sou queria mãe e avó de 5 netos. de 5 netos, gente. E muito linda, viu? Muito sábia. E eu queria que a senhora deixasse algumas dicas, né? Que a gente pudesse, ai, que pena encerrar, né? Já, Infelizmente, já passamos o tempo. já passamos. Eu sei que a senhora está bem cansada, separou esse tempo especial aqui para a gente, mas eu queria deixar a senhora à vontade para deixar alguma dica, alguma palavra. Não sei se a senhora quer orar. Fica muito à vontade para finalizar com a gente. Eu quero até terminar com um parágrafo aqui desse capítulo que diz assim: há muito a se compreender sobre o propósito de Deus para a família e o quanto as distorções e disfunções produziram os nós na trama enigmática. O papel da família na estruturação do indivíduo, na transmissão da cultura, dos princípios e valores cristãos, tem estado no centro das discussões sociais e da trama engendrada para a desconstrução do seu papel, que é o que a gente está vendo no mundo hoje. Uma tentativa de desconstruir a família. Como famílias cristãs, somos convocados a um posicionamento como agentes de transformação e sustentação dos fundamentos cristãos. Então, gente, é isso que eu queria dizer. Cada um de nós que está aqui nessa live hoje, nós somos convocados para sermos agentes transformadores.
Porque quando nós formamos a geração do amanhã, que sai das nossas casas, e nós transmitimos esses valores, nós estamos agora, né, construindo a educação da próxima geração. É responsabilidade nossa. Então, começa nas nossas casas. E a mudança começa por cada um de nós. Começa por mim. Começa por você. E é isso que eu queria deixar. E eu também quero fazer uma oração. Pode? Deve. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que passamos aqui conversando sobre família, Senhor. Família e os enigmas da nossa alma. Esses enigmas que conseguimos decifrar quando buscamos a compreensão através da Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos agentes de transformação neste mundo, para que as pessoas que estejam ao nosso redor possam ver em nós, na nossa família, esse propósito, Pai, de levar os princípios, né, para a próxima geração. Ó Deus, nos ajude, nos sustenta, nos abençoa e nos dê uma noite muito boa, uma noite de descanso com a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela vida da Babi, por ela ser essa agente de transformação, onde ela compartilha princípios tão importantes de vida familiar, Pai. Muito obrigada e abençoa a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, doutora Ilma. Obrigada por tudo, portanto, por estar aqui no Papo de Mãe, por fazer parte da minha vida de forma muito especial, da minha caminhada com Deus, da minha caminhada como mãe, da minha família. Obrigada por ser esse instrumento do Senhor na minha vida e nessa terra, né? Por influenciar tantas pessoas para o bem, semeando tantas coisas maravilhosas. Eu estou muito, muito feliz e honrada com a tua presença. Quero deixar um beijo especial gravado aqui para a pastora Eliana, que fez essa conexão entre nós, maravilhosa, que a gente vai estar com ela juntinhas em outubro. E olha, muito obrigada. Sem palavras para agradecer tudo que a senhora representa, tudo que a senhora trouxe para nós aqui no Papo de Mãe. Muito obrigada, doutora Ilma. E obrigada a todos que escreveram aí mensagens lindas, amorosas, né? Muito obrigada a vocês que entraram aqui, que escreveram essas mensagens. Deus abençoe vocês. Verdade, doutora Ilma, fica à vontade. Eu sei que o horáriozinho está apertado. Um beijo enorme. Obrigada a todos que estiveram conosco. Amém. Obrigada, doutora Ilma. Muito obrigada mesmo, gente. Olha, até a próxima quarta, gente, com mais Papo de Mãe. Segunda, não esqueçam, tem Papo de Fé, uma programação recheada aí de bênção para a vida de vocês. Papo de Fé, Papo de Mãe, Papo de Cozinha. Muitos papos aqui no Insta. Se vocês ainda não seguem o meu Insta, comecem a seguir. Sigam a doutora Ilma Cunha. Olha, se envolvam com aquilo que faz a diferença na vida de vocês. Se envolvam com aquilo que vai somar. Porque o que não constrói, destrói. Então, que a gente possa construir juntos. Um beijo enorme. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Olha, uma alegria enorme estar com vocês. E eu vou finalizar com uma frase da doutora Ilma. Lá no livro dela, no capítulo 2, sobre família, ela diz assim: família, a representação do reino dos céus aqui na terra. Um território dos céus na terra com a responsabilidade de implantar a cultura do reino de Deus e fazer a transmissão geracional dos seus princípios. Que vocês possam guardar essa frase no coração de vocês. Curtam, comentem essa live, compartilhem, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Um beijo enorme. Estou vendo muita gente linda que eu amo aqui na live. Um beijo para todos vocês. Tia Beli, Fabizinha, Carol, minha amiga linda, Aninha. Gente, muitos beijos. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe,
mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.